Você já se sentiu paralisado por uma voz interna que sussurra dúvidas, medos e os piores cenários possíveis, justamente quando você mais precisa de coragem e fé? Quantas vezes essa angústia silenciosa te fez questionar os planos de Deus para a sua vida, ou até mesmo se Ele realmente se importa com suas lutas? Talvez você esteja se perguntando, essa voz persistente de medo é um aviso divino, uma falha minha, ou algo completamente diferente? Se você se identifica com isso, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas, inclusive cristãos devotos, enfrentam essa batalha interna diariamente. Mas hoje, quero te trazer uma revelação libertadora. A voz do medo que te aprisiona não vem de Deus. E neste vídeo, vamos aprender juntos, à luz da palavra, como silenciar as mentiras da sua mente e viver na plenitude da paz e do poder que Deus tem para você. Se este tema já tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu curtir neste vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir esta mensagem e, claro, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos de fortalecimento da fé. E comente aqui embaixo, qual mentira o medo mais tenta te contar? Sua participação é muito importante para nós. Muitos de nós carregamos essa angústia silenciosa, atormentados por uma voz interna que parece ter o único propósito de semear dúvida, insegurança e visões pessimistas sobre o futuro. É comum, em meio a essa tormenta, que o cristão se sinta confuso, perdido, questionando se essa voz insistente de medo poderia, de alguma forma, ser um alerta de Deus, um sinal de perigo, ou talvez uma dolorosa evidência de uma fraqueza pessoal ou falta de fé. Essa confusão é compreensível, mas precisamos urgentemente trazer clareza a essa questão. A palavra de Deus é a nossa bússola infalível, e ela nos oferece um fundamento sólido para discernir as vozes que falam à nossa alma. Pensemos, por exemplo, no que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu jovem discípulo, em um momento que certamente exigia coragem e discernimento. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, lemos: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou em outras traduções, espírito de temor, mas de poder, amor e moderação. Uma mente sã. Reflita profundamente sobre estas palavras. O Espírito que recebemos de Deus, o Espírito Santo, é caracterizado por poder para agir, amor para nos conectar e nos mover, e equilíbrio, ou uma mente sã, autocontrole, para navegarmos a vida com sabedoria e discernimento. Covardia, medo paralisante, terror. Isso não faz parte do pacote divino que nos foi entregue através de Cristo. Se a voz que você ouve te encolhe, te isola em temor e te desequilibra emocional e espiritualmente, podemos começar a questionar seriamente sua origem. Além da clareza de Paulo a Timóteo, o próprio Jesus nos dá uma pista crucial sobre a natureza das vozes que nos influenciam. Em João capítulo 10, versículo 10, na parte A, ele afirma: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Pense nisso. O medo paralisante, aquele que te impede de avançar, que mina sua alegria e destrói seus sonhos e relacionamentos, não se alinha com a obra do bom pastor, que veio para dar vida, e vida em abundância. Se a voz que ecoa em sua mente tem essa característica destrutiva, de roubar sua paz e matar sua esperança, ela claramente se opõe ao caráter e aos propósitos de Deus. E onde essa semente do medo realmente começou a germinar na experiência humana? Precisamos voltar ao jardim, em Gênesis capítulo 3, versículos 8 a 10. Após a desobediência, Adão e Eva ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Veja bem, o medo surge aqui intrinsecamente ligado à desobediência, à quebra de comunhão com Deus, à culpa e à vergonha. Essa cicatriz de Adão em nossa alma, essa vergonha primordial e o medo da punição
ainda ecoam em nossas inseguranças mais profundas. Mas a maravilhosa notícia do Evangelho é a cobertura da graça de Cristo, que nos reconcilia com Deus e nos livra dessa condenação que alimenta o medo existencial. É aqui que chegamos a uma revelação, ou talvez um desafio contra-intuitivo para muitos. O medo que te diminui, que te isola dos outros e de Deus, que te impede de viver os propósitos divinos para a sua vida, não é um mecanismo de proteção sábio vindo do céu. Muitas vezes, ele é, na verdade, um eco distorcido de feridas antigas não curadas, de enganos que internalizamos ao longo da vida, ou até mesmo uma interferência espiritual projetada especificamente para neutralizar sua fé, seu testemunho e sua ousadia no Senhor. Precisamos desafiar essa noção de que um pouco de medo é bom quando esse pouco se transforma em um verdadeiro tirano mental, ditando nossas decisões e limitando nosso potencial em Cristo. Então, como podemos diferenciar os sussurros divinos dos gritos do medo? A Bíblia nos dá sinais claros. Primeiro, a paz de Cristo versus o tormento. A orientação de Deus, mesmo quando nos desafia, traz consigo uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. O medo, por outro lado, traz agitação, ansiedade e tormento. Segundo, convicção com esperança versus acusação esmagadora. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, para nos levar ao arrependimento e à restauração, sempre apontando para a esperança em Cristo. A voz do medo, no entanto, acusa, condena e nos faz sentir sem valor e sem esperança. Terceiro, direção clara versus confusão paralisante. A voz de Deus pode nos dar um passo de cada vez, mas há clareza e propósito. O medo, em contraste, lança uma névoa de confusão, apresentando múltiplos cenários negativos que nos paralisam. Muitas vezes, o elo perdido entre o trauma e o medo crônico reside em feridas não curadas do passado. Experiências dolorosas, se não forem tratadas sob a luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, podem abrir portas para fortalezas mentais, onde o medo se entrincheira. Mas lembre-se, temos um Salvador que também foi carpinteiro em Nazaré. Ele é especialista em consertar o que está quebrado, em restaurar o que foi ferido. O toque restaurador de Jesus pode curar essas feridas profundas e silenciar os medos que delas se alimentam. Pensemos no estudo de caso bíblico de Gideão, narrado em Juízes, capítulo 6. Encontramos Gideão malhando o trigo no lagar, escondido dos midianitas por medo. Ele estava paralisado, sentindo-se o menor de sua família, em uma tribo pequena. A voz do medo lhe dizia para se esconder, para não se arriscar. Mas Deus o chama de homem valente e o comissiona para uma grande obra. A jornada de Gideão é uma poderosa demonstração de como Deus pacientemente trabalha conosco, silenciando o medo que nos faz esconder e nos capacitando para a coragem no campo de batalha da vida. Deus não nega o medo de Gideão, mas o encontra ali e o transforma. E aqui entramos na aplicação prática e transformadora para a sua vida. Quero te propor duas ferramentas poderosas. 1. O inventário da voz do medo. Pegue um caderno ou use um aplicativo de notas no seu celular. Comece a anotar as frases exatas que essa voz do medo repete na sua mente. Frases como: você vai falhar. Ninguém realmente se importa com você. Deus se esqueceu da sua situação. Não adianta tentar. Você não é capaz. Seja honesto e específico. Ao lado de cada uma dessas mentiras, busque ativamente na palavra de Deus um versículo que a desminta categoricamente. Por exemplo, se o medo diz: você está sozinho, anote Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Este exercício ativo reprograma sua mente com a verdade. 2. Discernindo a fonte. Quando o sentimento de medo surgir, antes de ele te dominar, pause. Respire fundo e pergunte a si mesmo: este pensamento, este sentimento, ele me aproxima de Deus, do seu amor, do seu poder e do seu equilíbrio, conforme prometido em 2 Timóteo 1:7. Ou ele está me arrastando para a paralisia, para a dúvida, para o desespero
e para longe da presença e dos propósitos de Deus? Essa pausa consciente é crucial para retomar o controle. O chamado à reflexão e à ação, com uma visão de esperança, é este. A sua liberdade do domínio do medo começa no instante em que você decide questionar a autoridade dessa voz interior que te atormenta. Começa quando você reconhece que existe uma voz soberana, uma voz de amor, de verdade e de poder, a voz do seu Pai Celestial, que está pronta e mais do que disposta a guiar, acalmar e fortalecer a sua alma. Você não está condenado a ser um refém do medo. A vitória já foi conquistada na cruz. Amados, vimos hoje que a voz do medo, aquela que te paralisa, te acusa e te afasta dos propósitos de Deus, não tem origem divina. Deus nos deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Aprendemos que o medo entrou na experiência humana pela quebra de comunhão, mas a graça de Cristo nos oferece restauração e ousadia. Lembre-se das dicas práticas. Crie seu inventário da voz do medo. Confronte cada mentira com a verdade da palavra de Deus. Pratique o discernimento ativo. Questione a origem e o fruto dos pensamentos de medo. Ele te aproxima ou te afasta de Deus? Busque cura para feridas antigas. Permita que o toque restaurador de Jesus alcance as raízes do medo em sua vida. Inspire-se em exemplos bíblicos como Gideão. Lembre-se que Deus é especialista em transformar medo em coragem. Não permita que as mentiras da sua mente ditem o curso da sua vida. Silencie a voz do medo, amplificando a voz de Deus através da oração, da meditação na sua palavra e da comunhão com irmãos na fé. Qual passo prático você vai dar hoje para começar a silenciar a voz do medo na sua vida? Compartilhe conosco nos comentários. Seu testemunho pode encorajar muitos outros. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que você caminhe cada dia mais na liberdade e na coragem que Ele conquistou para você.